Dia 12 de setembro. Capítulos de hoje: Mateus 9, Isaías 18 e 19. Mateus 9. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: "Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados." Mas alguns escribas diziam entre si: "Ele está blasfemando." Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil, dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados." Então disse ao paralítico: "Levante-se, pegue o seu leito e vá para casa." E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: "Siga-me." Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: "Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores?" Mas Jesus, ouvindo, disse: "Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, e sim pecadores." Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: "Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam?" Jesus respondeu: "Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e aí então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira o pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam." Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: "Minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá." E Jesus se levantou e o seguiu, juntamente com seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: "Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada." Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: "Coragem, filha, a sua fé salvou você." E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: "Saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme." E riram dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: "Tenha compaixão de nós, filho de Davi." Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus perguntou: "Vocês creem que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou nos olhos deles e disse: "Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm." E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: "Tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto." Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Quando eles saíram, trouxeram a Jesus um mudo
endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. As multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Isaías 18. Mensagem a respeito da Etiópia. Que aflição espera você, Etiópia, terra de velas tremulantes junto à nascente do Nilo, que envia embaixadores pelo rio em rápidas embarcações. Vão, velozes mensageiros, levem a mensagem a um povo alto de pele lisa, temido em toda parte por suas conquistas e destruição, cuja terra é dividida pelos rios. Todos vocês, povos do mundo, todos os habitantes da terra, olhem quando eu erguer sobre o monte minha bandeira de guerra, ouçam quando eu soar a trombeta. Pois o Senhor me disse: do lugar onde habito observarei quieto, como sobe o calor num dia de verão, como se forma o orvalho da manhã durante a colheita. Antes de começarem a atacar, enquanto seus planos amadurecem como uvas, o Senhor cortará seus brotos com a podadeira, removerá os ramos que se espalharam e os lançará fora. Seu exército poderoso será deixado morto nos campos para os abutres dos montes e para os animais selvagens. Abutres despedaçarão os cadáveres no verão e animais selvagens roerão os ossos no inverno. Naquele tempo, o Senhor dos Exércitos receberá presentes dessa terra dividida por rios, desse povo alto, de pele lisa, temido em toda parte por suas conquistas e destruição. Levarão presentes ao Monte Sião, onde habita o Senhor dos Exércitos. Isaías 19. Mensagem a respeito do Egito. Recebi esta mensagem acerca do Egito. Vejam, o Senhor avança contra o Egito montado em uma nuvem veloz. Os ídolos do Egito estremecem diante dele. O coração dos egípcios se derrete de medo. Farei egípcio lutar contra egípcio, irmão contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios se desesperarão, e eu confundirei seus planos. Pedirão sabedoria a seus ídolos e invocarão espíritos, consultarão médiuns e praticantes do ocultismo. Entregarei o Egito a um senhor cruel, um rei feroz os governará, declara o soberano Senhor dos Exércitos. As águas do Nilo deixarão de inundar os campos, o leito do rio ficará seco e árido. Os canais do Nilo secarão, os ribeiros do Egito terão mau cheiro, e juncos e canas apodrecerão. Toda a vegetação às margens do rio, todas as plantações junto a eles secarão e serão levadas pelo vento. Os pescadores lamentarão, os que lançam anzóis no Nilo gemerão, e os que usam redes perderão o ânimo. Não haverá linho para os ceifeiros, nem fio para os tecelões. Ficarão todos desesperados, os trabalhadores se encherão de tristeza. Como são tolos os oficiais de Zoan, seus conselhos ao rei do Egito são absurdos. Ainda assim, contarão vantagem ao faraó? Ousarão se gabar da sabedoria de seus antepassados? Onde estão seus grandes conselheiros, faraó? Que lhe informem os planos de Deus, o que o Senhor dos Exércitos fará ao Egito. Os oficiais de Zoan são tolos. Os oficiais de Mênfis foram enganados. As autoridades do povo fizeram o Egito se desviar. O Senhor enviou sobre eles um espírito de confusão. Estão equivocados em tudo que dizem. Fazem o Egito cambalear como um bêbado em seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer.
todos estão indefesos. A cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco. Naquele dia os egípcios serão frágeis como mulheres. Eles se encolherão de medo debaixo da mão levantada do Senhor dos Exércitos. A simples menção à terra de Judá os encherá de terror, pois o Senhor dos Exércitos traçou seus planos contra eles. Naquele dia, 5 cidades egípcias seguirão o Senhor dos Exércitos e até começarão a falar a língua de Canaã. Uma dessas cidades será Heliópolis, a terra do sol. Naquele dia haverá um altar ao Senhor no centro do Egito e um monumento ao Senhor em sua fronteira. Será um sinal e testemunho de que o Senhor dos Exércitos é adorado na terra do Egito. Quando o povo clamar ao Senhor por causa de seus opressores, ele enviará um Salvador que lutará por eles e os livrará. Naquele dia, o Senhor se revelará aos egípcios. Sim, eles conhecerão o Senhor e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas. Farão um voto ao Senhor e o cumprirão. O Senhor ferirá o Egito, mas depois trará cura. Pois os egípcios se voltarão para o Senhor, e ele ouvirá suas súplicas e lhes dará cura. Naquele dia, o Egito e a Assíria serão ligados por uma estrada. Os egípcios e os assírios viajarão livremente entre seus países e adorarão juntos. Naquele dia, Israel será o terceiro, junto com o Egito e a Assíria, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos dirá: bendito seja o Egito, meu povo. Bendita seja a Assíria, a terra que criei. Bendito seja Israel, minha propriedade especial.